Bom dia, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria ter você conosco nesse tempo de graça, tempo pascal, minha gente. Estamos vivendo a alegria da oitava de Páscoa com a graça de Deus. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E é claro, quero convidar você a abrir o seu coração para juntos nessa quarta-feira, dia 3 de abril, minha gente. Vamos começar nossa jornada ouvindo e meditando a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, esse texto de Lucas relata o episódio conhecido como a caminhada para Emaús, um dos relatos pós-ressurreição mais ricos em significados para a vida cristã. Nele, 2 discípulos estão a caminho de uma aldeia chamada Emaús, conversando sobre os recentes acontecimentos relacionados à morte e suposta ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado aproxima-se deles, mas seus olhos estão impedidos de reconhecê-lo. Ele explica as Escrituras e como era necessário que Cristo sofresse para entrar em sua glória. Somente ao partir o pão, na refeição, que compartilham os discípulos como eles reconheceram Jesus, que então desapareceu da vista deles. Esse texto, minha gente, é uma profunda reflexão e aparece várias lições para a nossa vida espiritual. Primeira coisa, permanecer aberto ao diálogo. Os discípulos estavam conversando sobre suas experiências e suas dúvidas. Essa abertura ao diálogo é fundamental para a nossa jornada espiritual, permitindo-nos compartilhar nossas inquietações e aprendizados com os outros. Outra coisa é necessário reconhecer Jesus nas Escrituras. A explicação das Escrituras por Jesus ajudou os discípulos a compreenderem os acontecimentos
Da mesma forma, dedicar tempo ao estudo e à meditação bíblica nos ajuda a ver como Deus atua em nossa vida e na história. O outro elemento importante, minha gente, é o reconhecimento na fração do pão. O gesto de partir o pão foi um momento de reconhecimento de Jesus. Na nossa vida espiritual, a Eucaristia e os sacramentos são momentos privilegiados de encontro com Cristo, onde podemos reconhecê-lo e ser transformados por sua graça. A partilha da experiência é outro elemento importante. Após reconhecerem Jesus, os discípulos voltaram imediatamente a Jerusalém para partilhar sua experiência. Assim somos chamados a testemunhar nossa fé, compartilhando as maneiras como experimentamos a presença de Deus em nossa vida. Outra coisa importante, minha gente, é acompanhar os que estão desanimados. Jesus se aproxima e caminha com os discípulos em seu desânimo. Na nossa vida, podemos ser presença amiga e consoladora junto àqueles que estão passando por dificuldades, apontando-lhes a cruz de Cristo nos momentos de escuridão. A oração e a hospitalidade são outros elementos importantes que a gente aprende desse texto. A insistência dos discípulos para que o estranho permanecesse com eles reflete a importância da hospitalidade e da oração em comum. Acolher o outro e dedicar tempo à oração conjunta são práticas que nos abrem à ação transformadora de Deus. Em resumo, minha gente, esse relato nos ensina sobre a presença constante de Jesus ao nosso lado, mesmo quando não o reconhecemos. Nos convida a buscar entendimento nas Escrituras e celebrar e reconhecer Cristo na Eucaristia e também a compartilhar nossa fé com os outros. Ele também nos encoraja a sermos presença e consolo e apoio aos nossos irmãos e irmãs, vivendo uma fé que se traduz em acolhimento, partilha e testemunho. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele, sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade de ouvir, meditar a Tua Palavra. Mas agora, Senhor, invocamos uma bênção sobre esta água tão limpa, pura e transparente, e que ao tomar desta água, desça sobre cada um de nós, principalmente aqueles que nos acompanham e aqueles que receberão esse vídeo através de nossa ação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Compartilhe esse vídeo. Alguém está precisando e esperando.